Eu ia começar esse vídeo falando que tô sumido do canal e tudo mais, mas a verdade é que ninguém se importa e o canal nem é tão relevante assim. Então, vamos pro que interessa. Recentemente eu decidi rejogar Cyberpunk 2077. Eu joguei o jogo quando saiu, em 2020, e lá na época o jogo saiu todo bugado e com a performance muito ruim, e isso frustrou muita gente que, assim como eu, tinha grandes expectativas com o jogo. Na ocasião eu tava tão hypado que joguei mesmo assim. Apesar da performance não ser das melhores, eu na época até que não me deparei com tanto bug assim durante a minha playthrough, mas o fato é que eu sou tolerante até demais pra certas coisas e joguei mesmo assim. Eu tinha ganhado o jogo de presente de aniversário de um primo meu, não tinha nada de bom pra fazer e resolvi jogar e foda-se. O fato é, debaixo de todas essas camadas de problemas que o jogo apresentava, ainda tinha um jogo muito bom ali. E eu me lembro que me peguei muito preso e imerso na história que o jogo tinha pra contar. Eu já conhecia o gênero cyberpunk através de algumas outras obras e já tinha interesse por ele, mas por causa do jogo passei a me interessar ainda mais em entender melhor a proposta de valor do gênero cyberpunk e do RPG em si. O folclore é muito foda e muito denso, e a CD Red acertou em cheio em como contar diversas histórias que são significativas e substanciais dentro das regras daquele mundo, que é basicamente um retrato distópico e futurístico e distorcido do nosso presente, do nosso hoje, com megacorporações concentrando a maior parte do poder e influência em suas mãos, níveis de pobreza e criminalidade cada vez mais alarmantes e por aí vai. Tudo isso se mistura de um jeito tão orgânico que nos entrega um mundo que, apesar de ser tão fantástico, de um jeito negativo, também é bastante crível. Rejogando o jogo hoje, agora que tá rodando filé e podendo reviver essas histórias, principalmente, e obviamente a história da Vi, ou do Vi, dependendo do que você escolher, me peguei refletindo sobre algumas coisas e fazendo algumas conexões e paralelos sobre o mundo de Cyberpunk 2077 e sobre o nosso mundo e como ele se encontra hoje. A Vi, ao longo de todo o jogo, tem que lidar com forças poderosas e esmagadoras, literalmente lutando pela sua própria existência. Na maior parte das vezes, no jogo, as nossas decisões não afetam o mundo e as pessoas ao nosso redor de um jeito positivo. É tudo muito agridoce, sabe? Tudo moralmente meio cinza. Às vezes é fácil distinguir o bem e o mal e muitas outras vezes não é. Um bom exemplo disso é de uma gig onde você vai atrás de um mercenário que roubou alguns medicamentos na região. E quando você chega lá e o confronta, se depara com um veterano de guerra traumatizado e descartado depois que a sua utilidade chegou ao fim. Você tem a opção de só chegar lá e matar ele, que se foda tudo, ou de conversar com ele e entendê-lo melhor e o convencer de entregar de volta os medicamentos. Ao tomar essa decisão, você acha que fez algo de bom por ter o compreendido e conseguido resolver esse conflito através do diálogo. Mas assim que você sai do quarto, ouve um barulho de um disparo e ao retornar à sala vê que ele se matou, pois não enxergava mais uma saída daquela situação. Assim, eu não quero fazer com que esse vídeo seja sobre isso exatamente. Só tô usando esse exemplo de uma das inúmeras gigs que o jogo tem para mostrar como a história que é contada foge do maniqueísmo e reforça a natureza niilista do mundo cyberpunk. Mas o lance é, e acho que é agora que vai fazer sentido o que eu disse sobre traçar paralelos entre o mundo do jogo e o nosso. É que mesmo tendo que lidar com todas essas adversidades e forças que estão totalmente fora do nosso controle, da luta por sobrevivência e viver em um mundo onde as coisas possam não parecer fazer muito sentido, haja vista que nossas escolhas, na maioria das vezes, não causam o impacto que a gente gostaria que elas causassem. Ainda assim, é possível alcançar pessoas em que a nossa influência possa causar algum impacto, seja ele positivo ou não, dependendo de como decidimos agir. Assim como a Vi, estamos constantemente tendo que lidar com coisas totalmente fora do nosso controle. E para uma geração tão ansiosa e alimentada com dopamina barata a todo momento como a nossa, isso meio que deixa a gente inquieto. Homens muito poderosos estão constantemente assinando papéis e dando ordens que afetam a vida de milhões de pessoas, do mundo todo praticamente. Começando e terminando guerras por ego e motivações mesquinhas, e não existe absolutamente nada que possamos fazer. Está totalmente fora do nosso alcance, por mais que a gente tente. E mesmo assim, nesse turbilhão de loucura e de incerteza, acho que a gente tem que buscar se abster um pouco dessas questões e do que vai ser o amanhã e tentar viver o agora. A Vi, ao longo do jogo, em diversas situações, faz isso e busca estar no presente, criando laços significativos com pessoas que importam, construindo memórias através de momentos e experiências que só podem acontecer se você ficar consciente de que também deve se importar com o agora e com as pessoas que são importantes ao seu redor. E isso deve ser um trabalho constante. Caso contrário, a gente fica muito preso ao futuro, ou ao passado, ou ao que poderia ter sido e não foi, e aos infinitos e se esquece da dádiva que é viver o presente.
E como diz a tartaruga lá no Kung Fu Panda, é por isso que ele é chamado de presente. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Esse poderia ser um vídeo falando de forma mais aprofundada sobre o jogo em si, mas seria mais do mesmo. Eu acho essa reflexão que o jogo causou em mim depois de tantos anos muito mais significativa e provocatória do que vir aqui falar sobre coisas que provavelmente já foram abordadas por outras pessoas ao longo dos anos. Como eu disse, Cyberpunk é uma versão do nosso futuro que, por mais que seja incrível e realista por causa da tecnologia, também é muito relacionável e crível. Para mim, o ponto forte é como o estúdio conseguiu compilar e criar histórias que façam sentido dentro das regras desse universo. A sidequest dos Perales, que, o prefeito, também é um ótimo exemplo disso e reforça o argumento que vem usado até aqui, sobre lidar com forças poderosas demais que podem te destruir ou te reprogramar para poder controlar você, te transformar em um fantoche de um grupo de pessoas sem rosto que buscam controle sobre as massas. É tudo muito conspiratório e exagerado, mas ainda assim são histórias que fazem sentido naquele mundo e que é possível traçar paralelos com a nossa própria realidade pela maneira como são contadas, cheia de humanidade e de dilemas morais. Cyberpunk 2077 é um jogo marcante que conseguiu dar a volta por cima apesar dos apesares. Talvez eu não tenha compilado todos os pontos positivos do jogo ao priorizar falar sobre uma reflexão específica do que sobre todo o jogo em si. Mas enfim, é o que fez sentido pra mim pra fazer esse vídeo. Ou no final das contas também eu posso estar sendo só hipócrita com todo esse papo aí, porque já botei papo de 200 horas ao todo nesse joguinho eletrônico. E é isso aí, rapaziada. Eu vou tentar voltar a postar vídeo aqui com frequência, porque é uma parada que eu gosto de fazer e acaba sendo bom pra mim, entendeu? E se você gostou do vídeo, é aquela velha história de sempre. Curte aí, se inscreve e é nóis, tamo junto.